Olá, meu nome é Aldinei Carlos das Neves, eu sou fisioterapeuta e é um grande prazer estar aqui participando deste congresso. Falar da coluna vertebral ou falar da fisioterapia nas disfunções da coluna vertebral é um grande prazer porque eu considero a coluna vertebral como o pivô da saúde das pessoas. É um pivô, é um eixo de transição entre o cérebro, o corpo e o ambiente. A medula, as raízes neurais e toda a interferência que a coluna causa nessa comunicação entre o cérebro, o corpo e o ambiente. Se as vértebras saem um pouquinho da posição, elas já vão interferir na comunicação ou na correta comunicação do cérebro com o corpo e do cérebro também com o ambiente. É muito interessante falar sobre a coluna vertebral, pois foi trabalhando em cima dessas questões que eu pude observar melhoras surpreendentes nos pacientes. Eu me graduei em 1992 na Unesp de Presidente Prudente e comecei a trabalhar, voltei para a casa dos meus pais, em Cascavel, no Paraná, e comecei a trabalhar com a fisioterapia conforme havia aprendido na faculdade. Só em 1996 eu comecei a trabalhar com hidrocinesioloterapia e aí passei a fazer alguns cursos na área. 96, 97, 98 foi um período que eu fiz vários cursos de hidrocinesioloterapia, de terapia manual e de exercícios terapêuticos. E foi aí que eu construí a base para o trabalho de hoje, para o trabalho que eu desenvolvo hoje. Uma das coisas que me chamou muito a atenção nesses cursos foi quando, num dos cursos de terapia manual, o fisioterapeuta que formava dupla comigo para treinar a técnica, ele fez uma pressão ou uma mobilização numa das vértebras da minha coluna. E quando ele fez essa mobilização, eu senti uma pontada, uma fisgada no peito, que eu sentia desde a adolescência. E aquilo me chamou a atenção. Por quê? Mexer na coluna e eu sentia fisgada, que anteriormente eu pensava que era um problema no coração, alguma coisa assim. E não, era a coluna que já estava causando uma compressão da raiz do nervo. Então, isso foi um dos pontos que chamou muito a minha atenção naquele curso. Um curso de exercícios terapêuticos para consciência corporal, um tratamento que eu fui fazer o curso e depois aplicando, utilizando alguns dos exercícios numa paciente que sofreu traumatismo craniano, uma garota de 12 anos, eu vi uma evolução no quadro dela de 90% em questão de um mês, usando alguns exercícios daquela técnica. E aquilo me despertou muito a atenção, me chamou a atenção, porque aquele tratamento conseguia tantos resultados. E fui pesquisar mais sobre aquele método e encontrei vários outros autores, vários outros métodos que tinham a mesma linha de trabalho, a mesma linha de consciência corporal, movimentos para consciência corporal. A partir do momento que eu conheci essas novas técnicas, eu passei a trabalhar exclusivamente com terapia manual e exercícios terapêuticos. E a cada paciente era uma novidade, uma descoberta. Eu tinha que resolver o problema daquele paciente. Eu tinha que solucionar o problema do paciente. E para cada paciente, eu tinha que desenvolver, de uma maneira, habilidades para resolver. E ali eu fui aprendendo muito, eu fui me desenvolvendo muito e fui aos poucos observando como a coluna vertebral ela é um pivô, ela causa uma influência em todo o organismo. Por quê? A partir do momento que a coluna aproxima, que as vértebras se aproximam, ou que a coluna sai da posição, as vértebras saem da posição, e elas causam compressão nas raízes neurais ou causam compressão da própria medula quando a vértebra desloca, isso daí vai causar uma alteração na função, na forma e na percepção do cérebro sobre o corpo. Em 1999, eu atendi um garoto de 14 anos que ele teve aneurisma. E
quando eu o atendi, quando eu iniciei o tratamento dele no hospital, ainda na UTI, ele só tinha movimentos de piscar os olhos. Ele se comunicava piscando os olhos, para sim e para não. Ele não tinha movimento de cabeça, ele não tinha nenhum controle sobre o corpo. Saiu do hospital, eu dei continuidade ao tratamento, até na casa dele, e ia diariamente fazer o atendimento. Ele estava num colchão de ar, mas com água dentro. E por mais que eu me esforçasse, por mais que eu utilizasse todas as técnicas, ele não evoluía. Eu raciocinei que ele poderia estar sentindo frio por causa da água e mantendo o corpo enrijecido. Pedi para tirar a água e deixar só no colchão de ar. Mesmo assim, não mudou. Ele continuou com o corpo enrijecido. E eu pedi para que fosse retirado o colchão de ar. Ele foi colocado num colchão de espuma, com maior estabilidade, e em 2 semanas ele já estava conseguindo ficar em pé. Aquilo despertou muito a minha atenção, porque se no colchão de ar, colchão de água ou de ar, ele não conseguia relaxar, e quando ele deitou no colchão mais firme, ele relaxou. Nesse momento eu lembrei de quando eu fiz o curso de hidrocinesioterapia, piscina. Nesse momento eu lembrei que durante um dos cursos nós estávamos deitados de barriga para cima, com os braços abertos, e ao fechar uma das mãos, o corpo afundava daquele lado que tinha menos apoio. Eu fiz a relação da instabilidade que a água provoca na piscina com a instabilidade daquele colchão. Porque se ele virasse a cabeça, a sensação a provável sensação dele é de que ele iria cair. E quando ele foi para uma superfície mais estável, ele conseguiu relaxar. Isso fez com que ele recuperasse o controle. Ou seja, a partir do momento que ele relaxou, aliviou a tensão dos nervos, a coluna descomprimiu medula e raízes neurais, e ali ele conseguiu fazer a comunicação do cérebro com o corpo, perceber o ambiente, perceber o corpo e voltar a ter controle sobre o corpo. Esse fato foi determinante para o atual trabalho que eu tenho hoje. Em 2002, eu atendi uma mulher de 56 anos, que ela me procurou porque ela tinha dores no quadril. A expressão dela é de que o quadril dela estava quebrado ao meio. E depois de 2 meses e meio, as dores já tinham reduzido muito, praticamente estava sem dor, e num exercício de movimentos do ombro, de deitar de barriga para baixo e fazer movimentos suaves, movimentos lentos com o ombro, prestando atenção na musculatura que está fazendo o movimento do ombro, essa pessoa começou a chorar e depois, ao final dos exercícios, ela comentou comigo que ela lembrou de um pesadelo. Ela relatou que 14 anos antes, no seu ambiente de trabalho, ela levou uma colega de um outro setor para o setor dela, para trabalhar com ela, e essa pessoa conseguiu tirá-la do cargo de chefia e assumiu a chefia do setor. Ela se sentiu traída, teve um pesadelo e passou a ter dores no ombro. Ela ficou 14 anos sentindo dores no ombro. Quando ela, no exercício, aliviou as tensões do ombro e lembrou do pesadelo, ela parou de sentir dores. Aquilo ali foi algo assim que aconteceu, mas não me chamou muito ainda a atenção. Foi algo que aconteceu, mas assim, passou. Mas 2003, um ano depois, aconteceram outros 2 fatos. Uma paciente que era portadora de fibromialgia, tinha diagnóstico de fibromialgia, e depois de 10 meses de tratamento, num dia que ela entrou em relaxamento profundo,
ela lembrou de um trauma de infância. Ela tinha 38 anos na época e lembrou de um fato que aconteceu quando ela tinha 3 anos de idade. Ela viu o avô sacrificando uma ovelha e a criança de 3 anos ficou traumatizada com aquilo, começou a ter pesadelos de que alguém também queria cortar a garganta dela e ela passou 35 anos tendo pesadelos e ela desenvolveu fibromialgia, provavelmente por esse fato, por esse trauma da infância. Nesse mesmo período, uma outra paciente de 32 anos, ela tinha dores no quadril, ela estava acima do peso e ela tinha fobia social, ela só se relacionava com a mãe e com a irmã. Depois de 3 meses fazendo o tratamento, num exercício que ela estava em casa fazendo exercício, depois ela comentou, de sentar, cruzar as pernas e soltar o corpo para frente. Nesse momento, ela lembrou que quando ela tinha entre 5 e 7 anos, ela sofria abuso sexual. Ela ficou traumatizada com isso. 25 anos depois, ela estava com algumas disfunções físicas. Nesse período, 2002, 2003, me chamou então muito a atenção como as emoções causam as reações físicas, como as emoções influenciam nos problemas físicos, nas disfunções físicas. E passei a estudar, a conversar com os pacientes, porque isso é algo que eu vejo hoje como muito representativo, como as emoções influenciam no físico, nas disfunções do organismo. E pensar em coluna vertebral, em tratar disfunções da coluna vertebral, disfunções físicas, tem que se pensar como as pessoas reagem em função dos problemas emocionais. É uma relação muito íntima. Em 2003, eu atendi uma mulher de 24 anos. Um ano antes ela tinha feito cirurgia para hérnia de disco, mas ela nunca sentiu dores. Ela nunca teve dores em parte alguma do corpo. Ela foi procurar, em 2002, ela foi procurar o hospital para fazer uma tomografia porque ela estava perdendo força nas pernas. Aí, com a tomografia na coluna, se constatou hérnia de disco. Tinha em 2 vértebras, 2 hérnias de disco na lombar, mas sem dor. Um ano depois ela me procurou, ainda com bastante fraqueza nas pernas, e depois do primeiro atendimento ela começou a sentir um pouco de dor. E durante um mês ela sentiu dores mais intensas. E depois ela foi parando de sentir dor. Até aquele momento, eu pensava que hérnia de disco ou todas as hérnias de disco provocassem dores. Mas, na verdade, a pessoa vai descobrir que ela tem hérnia de disco o dia que ela sente alguma dor ou quando ela começa a perder força nas pernas, como foi o caso dessa pessoa. Ao mesmo tempo que a coluna aproxima e causa a compressão do disco intervertebral para uma protrusão discal ou hérnia de disco, também comprime as raízes neurais, inibindo a sensibilidade. Por esse motivo, a pessoa descobre que ela tem hérnia de disco, ela vai constatar uma hérnia de disco quando ela faz uma imagem. O dia que ela sente uma dor e vai fazer um exame e descobre que ela tem uma hérnia de disco. A hérnia não provoca dor. O que provoca dor é quando o nervo que foi machucado pela compressão, um movimento, um levantar de braço, esticar o braço para pegar um objeto, um passeio, um movimento, algum movimento diferente da normalidade, daquele cotidiano da pessoa, faz com que ela mexa com os nervos, a coluna descomprime e nesse momento o nervo consegue levar estímulos até o cérebro. Aí vem a dor, e às vezes dores muito intensas, dores paralisantes, e a pessoa vai descobrir que está com hérnia de disco. Mas a hérnia não provoca dor. E depois disso eu observei em vários outros casos
que as pessoas não sentiam dor, ou tinham uma determinada dor, ou quando sentiam dor, mas a hérnia já estava lá. Hérnia, protrusão discal, artrose, ao mesmo tempo que vai comprimindo os tecidos moles entre as vértebras, comprime também a raiz do nervo. E muitas vezes a coluna desloca, ela sai do alinhamento, comprimindo a medula. E isso daí anestesia o nervo. Então a pessoa não consegue perceber, as informações não chegam no cérebro para ela sentir que realmente está tendo uma alteração, uma lesão, um processo degenerativo. E isso que dificulta as pessoas na recuperação, porque a partir do momento que você começa a fazer o tratamento, que uma pessoa começa a se tratar para que a coluna consiga afastar, abrir espaço entre as vértebras e descomprimir os discos, vai descomprimir nervos e vai aumentar a intensidade de dor. A pessoa tem que estar ciente de que muitas vezes as dores vão aumentar, elas vão se intensificar num primeiro momento. Porque se está comprimindo o disco intervertebral para causar uma hérnia de disco, os nervos estão ali, a raiz do nervo está ali. É natural que, ao descomprimir o disco intervertebral, vai descomprimir a raiz do nervo e isso vai aumentar a intensidade da sensibilidade, vai fazer com que a pessoa sinta algumas dores até intensas. Mas esse é o processo de recuperação. É necessário recuperar a função desses nervos, reativar esses nervos para que o cérebro consiga controlar os músculos através desses nervos. Então, a dor, ela não é negativa, ela é um sinal de que a pessoa está recuperando as funções do sistema nervoso, as funções dos músculos. Porque o músculo ele tem que ter força para escorar, para suspender, para distanciar os ossos, para manter a distância dos ossos e manter o alinhamento das vértebras. Depois de ter feito os cursos de exercícios terapêuticos, eu comecei a praticar os exercícios para entender como aqueles exercícios iriam agir no meu corpo para poder utilizá-los com os pacientes. E um certo dia, praticando o exercício, eu estava deitado num colchonete com os pés na parede, o pé estava encostado na parede. Eu estava deitado no chão, no colchonete, mas o pé estava tocando a parede. E eu estava sentindo tensão na minha região lombar. Eu me afastei da parede, quando o pé parou de ter contato com a parede, eu senti que a lombar relaxou. Relaxou a lombar, relaxou o quadril, relaxou o meu corpo. O contato com a parede, o meu pé tinha que empurrar. Então, enquanto o meu pé estava encostando na parede, ele estava empurrando e gerando tensão na coluna. Quando eu afastei da parede, parou de gerar tensão na coluna. Algum tempo depois, chegou uma mulher na clínica para tratar sequelas de AVC. E ela estava usando uma tala na mão. Eu falei para ela tirar a tala para deixar a mão livre. Ela tirou a tala e começou a praticar os exercícios na clínica, fazer o tratamento. 2 semanas depois, ela chegou na clínica toda feliz porque ela não conseguia fazer as atividades de casa, não conseguia ir no supermercado fazer uma compra, e depois que aliviou a tensão, depois de tirar a tala que aliviou a tensão, relaxou o corpo, ela começou a fazer as atividades com muito mais naturalidade. E tempos depois chegou um garoto, um adolescente de 16 anos, para tratar escoliose. E ele usava um colete para estabilizar a escoliose, para não deixar que ela aumentasse. E eu pedi para ele tirar o colete, não usar mais, para poder fazer o tratamento. A princípio a mãe discordou, mas eu consegui convencê-la. Ele tirou o colete, ele ficou muito feliz porque tirar o colete, aquilo lá incomodava muito. E começou a fazer o tratamento, os exercícios, a terapia manual. 6 meses depois, a escoliose dele tinha reduzido mais de 50%. O colete era para não deixar evoluir a escoliose, mas também deixava ele endurecido. Ele ficava rígido naquela posição. Com o corpo mais livre, ele conseguiu relaxar e conseguiu recuperar melhor o controle dos movimentos. A escoliose foi diminuindo naturalmente. Mas um fator que eu considero ter sido muito importante, uma experiência que eu tive, foi no final de 2012, uma situação que me deixou sob muita tensão
muito apreensivo, muito preocupado, e eu tensionei demais o meu corpo. Eu senti que o meu corpo todo estava se contraindo, como se ele estivesse todo encolhendo. Eu estava sentindo o corpo ficar enrijecido. A sensação é de que alguma coisa estava me empurrando de cima para baixo contra o chão. Tamanha a tensão que eu estava. E eu senti que estava me encolhendo tanto, mas me encolhendo para frente. Eu já trabalhava, através dos exercícios, para aliviar as tensões, para o alongamento, para a abertura da parte anterior do corpo. Aquela situação fez com que eu sentisse o efeito do estresse ou das tensões, das dores no meu corpo. E como eu estava me contraindo inteiro, corpo todo contraindo, mas como aquilo estava me puxando para frente, para eu me encolher para a posição fetal. Isso naquele momento foi algo assim, muito ruim, muito forte para aquele momento da minha vida. Mas depois me fez entender de uma vez, quando a pessoa está sob tensão, quando ela está preocupada, quando ela sofre um trauma, quando ela sente dor, ela encolhe o corpo todo por causa da dor, quando a coisa é muito intensa, ela se encolhe toda, a pessoa encolhe o corpo todo. Só que aqueles músculos que a gente usa mais, os músculos que nós usamos predominantemente, eles se tornam mais fortes. E são os músculos da parte da frente do corpo. Uma pessoa quando está sentada, o ângulo da coxa para a coluna é de 90 graus. Os movimentos são feitos para frente, em pé, sentado. Tudo que nós vamos fazer, colocar uma roupa, escovar os dentes, os movimentos que nós fazemos na nossa rotina diária, eles são feitos sempre para frente. A musculatura da parte da frente, ela se torna mais forte. E no momento de tensão, no momento que a pessoa se contrai, toda, ela contrai para frente. Ela é puxada para a posição fetal. E isso, a partir do momento que a parte da frente encolhe, para ficar em posição ereta, que foi o que eu senti naquele dia, eu não conseguia ficar direito em posição ereta, não conseguia ficar com a minha postura. Eu estava sendo puxado para encolher para frente. Tentava ficar em pé, sentia pressão na coluna. O que eu entendi naquele momento e o que eu observei nos pacientes, ainda mais a partir daquele momento, é que o corpo, quando ele se contrai, a coluna sofre muita pressão, porque o corpo se encolhe, os músculos todos se encolhem, se contraem e puxam. Puxam para frente e quando a pessoa fica em posição ereta, a pressão vai toda na coluna, as vértebras se aproximam, quadril pressiona por baixo, cabeça pressiona por cima, a coluna vai fechando, a coluna vai sofrendo uma pressão muito forte, as raízes neurais sofrem compressão. Depois daquele evento que aconteceu comigo, depois das tensões que eu passei, final de 2012, eu comecei a observar, durante a avaliação, durante o tratamento dos pacientes, eu passei a observar um pouco mais essa questão de posição do quadril, de posição de ombros, das curvaturas da coluna. Aquilo me fez ter uma atenção ainda maior. Desde 93, quando eu trabalhei em academia para avaliar os clientes que iam para as atividades físicas, e desde lá eu observava que as pessoas tinham alterações na posição do quadril, seja inclinação para frente, com aumento de lordose lombar, um infradesnivelamento, um lado do quadril mais baixo, a posição cifótica, os ombros para frente, pelos movimentos que são feitos pelo ser humano, né? As pessoas sempre fazem os movimentos para frente. E depois, em escolas que eu avaliei alunos, mais de 3.000 alunos que eu fiz de avaliação, eu tive o interesse de ir para uma escola pública e avaliar todos os alunos daquela escola. Só ali foram mais de 2.700 alunos. Fiz isso em outras escolas também e foram muitos alunos que eu avaliei
e observei que mais de 50% tinha alteração na altura do quadril, um infradesnivelamento. Quando uma pessoa trabalha em posição sentada, o ângulo formado pela coxa e coluna é de 90 graus. E a musculatura da coxa estabiliza o tronco. A musculatura da coxa vai ficando sob tensão nessa posição, e quando a pessoa vai para a posição em pé, ocorre uma báscula do quadril para frente. O quadril da pessoa, a parte da frente abaixa, a parte de trás levanta. Há uma báscula, uma antiversão, e isso causa pressão de baixo para cima na coluna lombar. E os movimentos sendo feitos predominantemente para frente, vão encurtando o peitoral, puxando os ombros para frente e puxando a cabeça para frente e para baixo. O quadril se eleva na parte de trás, pressiona a coluna lombar. A cabeça pressiona de cima para baixo. Diminui o espaço para a coluna, as curvaturas da coluna aumentam. Lordose lombar, lordose cervical, cifose dorsal e as escolioses. Quando uma pessoa chega para tratamento, ela vem para uma consulta. Eu tenho uma conversa inicial com essa pessoa e depois eu faço uma avaliação da postura. Na avaliação da postura, eu vou olhar a posição de quadril, dos ombros, como estão as curvaturas da coluna, se a pessoa tem escoliose. E depois, quando a pessoa vai para a maca, que eu vou fazer o atendimento, durante o atendimento, quando eu faço a palpação das vértebras em toda a extensão da coluna, dificilmente eu encontro uma pessoa que não tenha alguma vértebra fora do alinhamento. De 5 anos para cá, não tem nenhum paciente que eu avalio que a coluna esteja realmente no alinhamento. Quando a pessoa deita, que ela relaxa, ela se solta, a coluna desloca. Coluna lombar tem muito, L5, L4, L3, na cervical tem e na torácica também. Tem pessoas que têm 10, 12 vértebras que estão fora do alinhamento. Quanto mais a cabeça e o quadril se aproximam, as vértebras se aproximam e elas, além de comprimirem a raiz do nervo, se elas deslocam, elas vão comprimir a medula. Se elas saem do alinhamento, elas vão comprimir a medula dentro da coluna. E isso daí vai causar muita interferência na comunicação do cérebro com o corpo e na percepção do cérebro com relação ao ambiente. Interfere na comunicação do cérebro com o corpo, com o ambiente. A pessoa vai tendo alterações na percepção, alterações nas funções, na forma do corpo, porque a coluna está causando compressão do sistema nervoso. Quando a pessoa deita na maca e eu começo a fazer o atendimento, eu vou observando como está a consistência dos tecidos moles. A coluna, se existe aderência dos tecidos moles nas vértebras. A musculatura paravertebral, cabeça, face, mão, antebraço, braço, escápula, pé, perna, a coxa, todo o corpo eu vou mobilizando, eu vou fazendo a mobilização dos nervos, dos músculos, dos tecidos moles, eu coloco os dedos sobre a pele e faço a mobilização, levo a pele junto com a minha mão, geralmente em movimentos transversos, eu vou fazendo a mobilização para sentir como está a consistência dos tecidos que estão abaixo da pele. Se esses tecidos estão moles, rígidos ou têm flacidez, hipotonia, se esses tecidos eles estão endurecidos, estão hipertônicos ou endurecidos, e eu observo que algumas pessoas, a musculatura ela é muito molinha. Eu já tive caso de paciente, uma menininha de 1 ano e meio, que a musculatura dela é como se tivesse, sob a pele, tivesse uma gelatina, uma substância gelatinosa. E essa menina, ela não tinha percepção nenhuma
Onde tocasse o corpo dela, ela não sentia o toque, ela não percebia que estava sendo tocada. Ela tinha hidrocefalia. Assim também foi o caso de um homem de 30 e poucos anos que ele sofria com crises convulsivas. Ele me procurou porque ele tinha lesão de plexo braquial no membro superior direito. Mas ele tinha crises convulsivas todos os dias, várias crises. Eu tratei ele durante 8 anos. Na primeira vez, ele não percebeu o toque no corpo e ele tinha muita flacidez. Ele tinha uma hipotonia, a musculatura dele era toda mole. E à medida que o tratamento foi evoluindo, a musculatura dele foi desenvolvendo uma outra consistência e à medida que a musculatura abaixo da pele ali, a musculatura foi ficando mais consistente, a percepção dele foi aumentando. Quando uma pessoa tem a musculatura muito mole, muito flácida, os nervos estão conduzindo estímulos numa velocidade mais lenta, a percepção é menor, o tônus da musculatura é menor, e isso deixa a pessoa mais lenta, mais letárgica, com mais dificuldade em suas atividades. E eu já tive casos também de pacientes que o músculo era totalmente rígido. Eram pessoas muito ativas, pessoas que é como se elas estivessem ligadas numa tomada. A pessoa era muito elétrica. E conforme o tratamento foi evoluindo, que a musculatura daquela consistência rígida foi relaxando, foi soltando aderências, eu fui conseguindo sentir, ao invés de uma musculatura endurecida, uma consistência mais solta por baixo da pele, e as fibras do músculo eu sentia raspando. Isso foi fazendo com que a pessoa diminuísse a agitação, a ansiedade, aquela agitação que a pessoa tinha, e ela foi desacelerando. Uma pessoa que tem a musculatura muito mole, muito flácida, e uma pessoa que tem a musculatura muito rígida, endurecida, são extremos. À medida que vai se estimulando, que vai mobilizando, que os nervos passam a funcionar de maneira diferente, as pessoas vão entrando em equilíbrio. As pessoas vão ou se tornando mais ativas, quando o músculo é mole e a pessoa começa a ter a consistência maior, essa pessoa vai se tornando mais ativa, interagindo mais, percebendo mais as coisas. E aquela pessoa que tem a musculatura rígida, que ela é muito agitada, muito tensa, ela começa a desacelerar e ela vai chegando num equilíbrio. Dos opostos, as pessoas vão chegando num ponto de equilíbrio aonde a musculatura desenvolve uma consistência homogênea, das camadas mais externas até as camadas mais internas dos músculos. Esses músculos vão ficando numa consistência muito equivalente e o comportamento dessas pessoas vai entrando em equilíbrio também. Isso eu observo, já venho observando há muito tempo, como o comportamento das pessoas está relacionado à condição do tônus ou da consistência muscular e como isso está relacionado à coluna vertebral, as tensões na coluna vertebral. Quando eu faço a mobilização dos nervos, dos tecidos moles, quando eu toco algum nervo, que eu mobilizo algum nervo, quando é no pé, muitas vezes a pessoa sente a irradiação no quadril. Quando eu toco no quadril, algumas vezes, ou alguns pacientes sentem a irradiação que desce pela coxa e vai até o pé, pelo trajeto do nervo, ou do quadril para a região do tórax. Alguns pacientes, isso eu já tive vários casos,
Quando eu toco na região do tórax, reage na região lombar, o estímulo vai até a região lombar, ou vai na cabeça, na face, nos dentes, nos olhos. A mobilização na escápula, ela irradia para o braço, para a frente do ombro, irradia para o quadril, irradia para a testa, por trás da cabeça, para o olho, para o ouvido, para a arcada dentária. Eu já encontrei pontos na escápula, na borda medial da escápula, que irradiam para os dentes. E eu passei por uma experiência dessa, de ter uma nevralgia muito forte na arcada dentária, e só aliviou quando foi mobilizado o ponto na escápula. Era da escápula que estava irradiando nos dentes. E depois disso, eu fui comprovando com vários pacientes. Pessoas que chegavam com irritação nos olhos, no ouvido, nos dentes, e a origem dessa irradiação, a origem desse incômodo estava na escápula. Dores no cotovelo, dores nas mãos, que tinha origem na escápula. Então, quando eu faço a mobilização, eu vou mobilizar os tecidos moles, mas eu vou buscando nervos. E esses nervos, quando estão sob tensão, eles irradiam dores. E a partir do momento que eu mobilizo, esses nervos começam a mudar o seu nível de tensão. Quando eu mobilizo e solto áreas que têm aderências, que está endurecido, eu consigo sentir o tecido e sentir a reação da pessoa, se ela sente dor. Quando eu faço a mobilização, eu estou tocando o corpo da pessoa. Então eu sinto naquele momento como a pessoa reage. E qual é a consistência do músculo naquele momento. E cada vez que eu faço o atendimento, eu consigo perceber como essa musculatura está se modificando, como está a consistência dessa musculatura e como essa pessoa relata as mudanças no corpo dela, no comportamento, no seu relacionamento. Isso é muito interessante. Eu sou fascinado por isso, porque eu estimulo a pessoa, eu oriento, ela vai fazendo os exercícios em casa, eu oriento o exercício durante o atendimento, ela continua praticando em casa, eu mando a imagem ou a foto da posição que ela tem que fazer, ou um vídeo com o exercício e a pessoa pratica em casa. E aí vem as respostas, as mudanças, a melhora nos quadros de um aspecto geral da pessoa, tanto na parte física, na parte da dor, que é o que mais traz a pessoa para a clínica, quanto na condição do relacionamento dela, na condição dela como pessoa no meio em que ela vive. Quando eu fiz os cursos de exercícios terapêuticos, exercícios de consciência corporal, movimentos para consciência corporal, eu comecei a praticar os exercícios, comecei a utilizá-los para tratar os pacientes. O resultado era muito interessante, foi o que me chamou muita atenção, me levou a pesquisar muito mais sobre isso, e é um trabalho que eu desenvolvo até hoje. Mas alguma coisa ficava no ar. Como ter consciência corporal? Como é possível perceber o corpo? O que leva a ter consciência corporal? O que eu entendo hoje é a consciência corporal é o tato. É um dos nossos 5 sentidos. Nós temos a visão, audição, olfato, paladar, que estão nessa região da cabeça e da face. O tato é da cabeça ao pé. O tato é tudo que a gente sente no corpo. E o tato, ou a consciência corporal, é através de nervos. São nervos que captam os estímulos na pele, no músculo, no osso, que captam informações do corpo para levar até o cérebro. Isso é consciência corporal, é a forma como eu entendo consciência corporal. Perceber o corpo ou ter consciência sobre o corpo, consciência corporal, depende da coluna vertebral. Se a coluna vertebral, se as vértebras aproximarem, comprimindo a raiz do nervo,
essa consciência se altera. A percepção sobre o corpo se altera. Quando a coluna aperta os nervos, esse nervo pode receber mais estímulos do que o normal. Ele pode funcionar acima do seu normal. Vai gerar tensão no corpo. Isso interfere na percepção do corpo, isso interfere na consciência corporal. Se a coluna aperta o nervo e esse nervo para de funcionar, bloqueia aquele nervo daquela raiz neural, vai diminuir a consciência corporal. Então, se o nervo não estiver funcionando dentro da sua condição de normalidade, da condição ideal de funcionamento dele, vai interferir na percepção do corpo, vai interferir na consciência sobre o corpo ou na consciência corporal. Eu preparei esses canudos para ilustrar o que é uma raiz neural ou como a coluna comprime a raiz neural e também o deslocamento das vértebras comprime a medula. Porque no momento que as vértebras aproximam e apertam a raiz do nervo, tanto esse nervo pode começar a funcionar mais do que o normal pela compressão, quanto receber uma pressão tão forte que ele é bloqueado, ele não passa mais estímulo. A compressão, a pressão que a coluna faz, a compressão das vértebras sobre a raiz do nervo, altera a condução dos estímulos. E quando isso se dá na medula, quando a vértebra ela desloca, ela sai do alinhamento, ela causa compressão diretamente na medula. Ela vai apertar a medula, as vértebras vão apertar a medula. Trabalhar essa questão de exercícios, ou utilizar os exercícios, os movimentos, para trazer consciência sobre o corpo, todos os movimentos são para alongar a musculatura, mas um alongamento em relaxamento, para que o músculo consiga crescer, consiga realmente se alongar e distanciar os ossos. Fazer com que cada osso, seja nos dedos, na mão, antebraço, cotovelo, articulação do ombro, no pé, no tornozelo, cada articulação ela tem que afastar um osso do outro. Isso vai alongar os ligamentos para estabilizar a articulação. E principalmente na coluna vertebral. Se a coluna causa pressão sobre o nervo, pela compressão ele se encolhe, ele faz o músculo encolher. E esses músculos, quando se encolhem, eles aproximam os ossos. Uma corda para ilustrar o ligamento. Quando os ossos se aproximam, o ligamento fica frouxo. A articulação fica instável. Quando os músculos se alongam e afastam os ossos, o ligamento estica, estabiliza a articulação. Quando é na coluna vertebral, se as vértebras aproximam, o ligamento fica frouxo, as vértebras saem do alinhamento. Para elas não saírem do alinhamento, a musculatura tem que ficar rígida. Por isso é importante que a musculatura esteja alongada, afastando as vértebras para que o ligamento fique esticado. Dessa maneira, estabiliza a vértebra, estabiliza a articulação, estabiliza a coluna. O trabalho que eu desenvolvo é justamente esse: afastar as vértebras, afastar os ossos, distanciar todos os ossos do corpo. Todas as articulações, elas têm que ficar distantes. Se elas se aproximam, gera instabilidade, predispõe à ruptura dos ligamentos. Quando a pessoa desequilibra, quando ela faz um movimento brusco e o ligamento está frouxo, a possibilidade de romper esse ligamento é muito maior. Quando os ossos se afastam e o ligamento já está no seu alongamento, ele está esticado, a articulação fica mais estável e ela previne ruptura de ligamentos, ela previne lesões nas articulações. Desde 2005, a cada atendimento eu verifico a pressão arterial dos pacientes, antes e depois do atendimento.
E uma coisa que eu observei que é bem interessante é que quando as pessoas têm a musculatura mais mole, maior flacidez, a predisposição maior ou a incidência maior é de pressão baixa, hipotensão. E as pessoas que têm a musculatura mais endurecida, mais rígida, mais tensa, a hipertensão. À medida que a musculatura flácida vai ganhando consistência e que a musculatura rígida vai descontraindo e os músculos vão chegando num equilíbrio, a pressão arterial acompanha essa mudança na consistência da musculatura. No início dessa palestra, eu falei do caso de um paciente que me procurou para tratar lesão de plexo braquial. Ele melhorou, ele voltou a ter os movimentos do braço, a lesão foi corrigida, mas ele também tinha quadro convulsivo, ele tinha diversas convulsões, várias convulsões diariamente. Algumas convulsões tão fortes que, pela exaustão da tensão que ele ficava durante a convulsão, da crise convulsiva, ele chegava a ficar 30 a 40 minutos dormindo para recuperar da exaustão. E eu conversei com ele em maio desse ano, em 2017, e ele me disse que as convulsões hoje, elas são a cada 15, 20 dias com uma intensidade muito menor e ele consegue perceber quando essa convulsão está chegando, ele deita ou ele se senta, ele se acomoda, relaxa e ele consegue conter a maioria das convulsões. Então, hoje ele tem um controle melhor, hoje ele interage melhor com as pessoas. A percepção do corpo dele aumentou muito. A consciência sobre o corpo aumentou muito. Em função dos resultados de recuperação das pessoas, a melhora dessas pessoas, em 2016 eu mudei para Arraial da Ajuda para ter mais tempo para desenvolver estudos, para poder desenvolver estudos científicos, pesquisas. Eu estou com 3 projetos atualmente. Um é na Associação Ciranda da Vida, que é com pacientes, familiares e voluntários, uma casa de apoio a pacientes com câncer. E os efeitos dos exercícios terapêuticos com essas pessoas está sendo muito bom. A questão de dores, a questão de melhora geral do organismo. É um projeto que eu estou fazendo e esse projeto eu vou escrever depois como relato de experiência. Os resultados, os efeitos da terapia, do tratamento, do método ECOA, os exercícios terapêuticos nesse público, nessas pessoas que fizeram cirurgia ou que fizeram tratamento de câncer. Dentro da minha prática na clínica, eu atendi casos de adolescentes e de crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. E com poucos atendimentos, havia uma melhora significativa de aumento de atenção, de melhora na concentração, do rendimento na escola. Também, quando eu desenvolvi projetos em escolas com os alunos do ensino regular, os alunos que participavam daquela prática, eles tinham melhora no rendimento, nas notas, no aproveitamento, na disciplina. Em função desses resultados anteriores, eu comecei um projeto com crianças que têm dificuldade de aprendizagem no Arraial da Ajuda. E algumas crianças que estão participando do projeto, elas têm dificuldade motora, dificuldade na aprendizagem, elas estão tendo um rendimento melhor, elas estão já apresentando resultados de melhora na coordenação motora, de melhora no aprendizado, na sociabilidade, no convívio com a família, no convívio com os colegas, no respeito às regras. Essas crianças estão
respondendo aos estímulos que são feitos através dos exercícios. E esse projeto é interessante porque a condição para que ele acontecesse foi que algum responsável acompanhasse esse aluno durante a prática. É feito uma vez por semana, na sexta-feira à tarde. Então, a mãe, o pai, algum responsável acompanhando a criança para aprender como praticar em casa, como dar continuidade em casa à atividade que eu faço durante a sexta-feira. E a professora acompanha para dar continuidade em sala de aula, para saber o que fazer num momento de necessidade, que essa foi uma queixa da professora. E é muito legal porque em casa os pais estão envolvidos com os filhos, estão dando continuidade aos exercícios, e na escola também, e isso está promovendo uma mudança muito grande. As crianças estão tendo respostas muito boas, como vocês podem estar vendo nas telas que estão passando, do efeito, o relatório que a professora fez sobre a evolução dos alunos, e isso em 5 meses de projeto. Um outro projeto é numa associação beneficente, Associação Beneficente Arraial da Ajuda, com um grupo de terceira idade. Os mesmos exercícios que são feitos na associação com pacientes de câncer, com as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, e são os mesmos exercícios que o foco desses exercícios é trabalhar o alívio das tensões, a facilitação da comunicação cérebro-corpo-ambiente, que é o trabalho que eu tenho com exercícios terapêuticos, que eu uso nos pacientes, que eu oriento para as pessoas, que eu pratico. Então, esses exercícios, eles conseguem melhorar o posicionamento do quadril, melhorar o posicionamento de ombros, de cabeça, distancia a cabeça e o quadril, afasta as vértebras e coloca as vértebras no alinhamento. Conforme as pessoas vão praticando os exercícios, esses estímulos dos exercícios vão para o cérebro reprograma o controle através da percepção, da consciência sobre o corpo, ou da percepção sobre o corpo, que os exercícios levam para o cérebro reprograma, reorganiza o controle, a pessoa começa a perceber e a controlar melhor o corpo. Há uma reorganização dos movimentos, há uma reorganização do controle do corpo e a mudança no comportamento das pessoas ao praticarem esses exercícios. Agradeço quem assistiu e espero que tenham gostado. Espero que isso, de certa forma, contribua para que vocês possam ver um pouquinho essa forma como é o método ECOA, como eu entendo o corpo, como eu pratico e também consigo ajudar a muitas pessoas com essa maneira de entender o corpo. Como a coluna influencia, como a coluna interage, interfere, como a coluna é um pivô na nossa saúde. E para cuidar da coluna vertebral, eu considero algo muito simples, mas depende da pessoa ter disponibilidade, ter disposição de querer realizar uma mudança, de querer mudar o seu hábito, o seu comportamento. É uma maneira de conseguir que a pessoa viva sem dor, realmente viva bem, viva melhor, tenha mais qualidade de vida. Isso é uma certeza. Para quem tiver interesse em assistir novamente a essa palestra e a todas as palestras, assistir novamente a tudo que foi apresentado no congresso, pode adquirir o acesso ouro. Esse acesso dá direito a todas as palestras e também aos bônus. O meu bônus é acesso ilimitado à plataforma ECOAN EAD, aonde tem sequências de exercícios todos os dias,
o mesmo exercício que eu oriento para os pacientes na clínica, em vídeos, gravados em vídeos. São 5 a 8 exercícios a cada dia, uma sequência diferente, que dá em torno de 60 a 70 minutos, mais de 1 hora de exercícios para praticar todos os dias. Vai ter acesso a 1 mês, gratuitamente, e mais a minha assessoria para esclarecer dúvidas, para explicar as reações do corpo, como o corpo reage quando começa a praticar os exercícios, quando começa a estimular, o corpo começa a reagir aos estímulos. Explicar como esses estímulos, como essas reações acontecem, por que elas acontecem. E também orientar outros procedimentos que ajudam a melhorar a qualidade de vida. As pessoas precisam aprender a relaxar, aprender a aliviar as tensões. E essa é a minha proposta de trabalho. Essa é a minha proposta através da terapia manual. Essa é a minha proposta através dos exercícios terapêuticos. Promover relaxamento, fazer com que as pessoas aprendam a relaxar. É uma maneira de aprender a superar a dor. Aprender a utilizar os movimentos, utilizar os exercícios, utilizar o conhecimento para cuidar da coluna e para ter mais qualidade de vida. Para realmente aquilo que é o nome do site, que é o nome que eu criei, que é Viva Sem Dor. Essa é a minha proposta. Viva sem dor. É possível, é mudar hábitos. Essa mudança de hábitos é através do conhecimento, é através da prática dos exercícios. E é só acessar o site vivasemdor.com para conhecer esse trabalho. Agradecido. É um prazer estar aqui. Foi um grande prazer poder participar desse congresso. E até breve.